Eu sou Marcos Knibel, médico, ex-médico, ex-médico, agora fazendo coisas diferentes com as quais sempre sonhei. Este aqui é o MK e suas histórias. Santa Casa, o início de tudo. Oi, pessoal, mais um episódio do MK e suas histórias. E este novo episódio é um episódio de muitas recordações. Na semana passada, tive a oportunidade de ir assistir ao lançamento do filme do meu grande amigo Paulo Niemeyer, neurocirurgião, um dos maiores neurocirurgiões atualmente na história da neurocirurgia brasileira. O filme, na realidade, é um filme documentário relacionado ao livro escrito pelo Paulinho em 2020, mais ou menos, cujo título era No Labirinto do Cérebro. Este livro trata de assuntos relacionados ao funcionamento desse tecido maravilhoso que é o cérebro e histórias do Paulinho durante a sua vida de neurocirurgião. No filme, evidente, aparecem imagens da Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa foi o hospital onde eu me formei. Eu comecei a frequentá-la em 1973, 74, quando era monitor de semiologia médica na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Meu professor, Júlio Polissucchi, estava num processo da construção do CTI da Santa Casa. Nós vínhamos de Teresópolis em reuniões semanais e sentávamos em caixotes, até mesmo numa pedra que saía assim de um barranco, onde estava sendo construído o que seria o Centro de Estudos e a Biblioteca do futuro CTI, que afinal foi inaugurado em dezembro de 76. Ali então começou a minha história e a minha paixão pela terapia intensiva, por essa especialidade que nem mesmo existia. Essa especialidade intensivista não era reconhecida, as pessoas não faziam ideia do que se tratava. Quando você dizia nos primeiros tempos que sua especialidade era terapia intensiva, perguntavam o que era. Intensivista era um nome que não dizia nada aos pacientes que se utilizavam dos serviços dos primeiros CTIs. Então, ali, naquelas reuniões no CTI em construção, começou a minha paixão. No filme do Paulinho, que agora em abril de 2026, nós fomos ao lançamento, ele fez um passeio pela antiga enfermaria de neurocirurgia lá da Santa Casa, a famosa Enfermaria 12. Isso me trouxe muitas recordações a mais, pois pouco tempo depois de formado e fazendo residência no CTI, que se tornou uma referência no Rio de Janeiro, eu comecei a frequentar a enfermaria de neurocirurgia para aprender também a neurologia e correlacionar a neurologia com os cuidados do paciente neurológico no CTI. Logo adiante, quando voltei de um tempo de treinamento na França, em Toulouse, como estagiário em CTI geral e depois em CTI neurológico, passei a acompanhar todos os pacientes da Enfermaria 12 com o Paulinho. Ali se iniciou a nossa amizade, que hoje tem praticamente 50 anos. Essas recordações me fizeram lembrar de como foi importante todo aquele centro de ensino e treinamento que era a Santa Casa. Hoje, infelizmente, passando por dificuldades e praticamente sem funcionar, apenas alguns serviços ambulatoriais funcionando. Mas, naquela época, ela fervilhava de conhecimentos. Lá no CTI, comecei a aprender com meu mestre, professor Júlio Polissucchi, um grande pneumologista que se transformou num grande intensivista e num grande participante da história de terapia intensiva carioca e nacional. Ali aprendi, nos primeiros tempos, como examinar um paciente grave, como projetar a sua forma de tratamento
e como se dedicar, como cuidar, além dos pacientes, também dos familiares. Dessa forma, aos poucos, fui me transformando no intensivista, que praticou a terapia intensiva diariamente por quase 50 anos. Ao mesmo tempo, como disse, frequentava a enfermaria de neurocirurgia que o Paulinho já comandava e liderava naquela época. Poucos anos depois, em uma evolução que foi muito rápida, já intensivista formado, acabei por ser nomeado responsável pelo CTI da Santa Casa depois do falecimento do professor Júlio Polissucchi. Época, então, que comecei a lidar pelo menos uma vez por semana com o Dr. Paulo Niemeyer, que era o provedor da Santa Casa, e me convidou para assumir a chefia do CTI. Foi um grande desafio, eu ainda muito jovem, mas a cada semana eu ouvia os conselhos, as posições e opiniões do Dr. Paulo, um grande professor de neurocirurgia, de prática médica e de vida. Juntando todas essas possibilidades, me transformei num médico líder em vários CTIs no evoluir da minha vida, não só na Santa Casa, mas em vários outros, onde tive a oportunidade de trabalhar, de formatar, de criar e de administrar a meu modo, um modo tecnológico, mas nunca esquecendo o humanismo e o cuidado com as pessoas. Realmente, esse episódio de hoje, do MK e suas histórias, é de muita emoção e de muito agradecimento ao Dr. Paulo Niemeyer, ao professor Júlio Polissucchi, ao Paulinho, que me possibilitou, através da visão do filme, todas essas recordações. É um episódio que quero transmitir toda a gratidão que tenho às pessoas que foram importantes na minha vida e à Santa Casa, um centro de ensino que jamais deveria estar passando por essas dificuldades, pois, com as dificuldades de se ensinar medicina que temos hoje no país, a Santa Casa poderia cumprir um papel de qualidade e importância máxima na formação médica. Pessoal, um beijo e um queijo, até o próximo episódio. E me aproveitando deste atual ainda, passarei a contar em alguns episódios alguns casos e situações interessantes pelos quais passei durante a minha vida de intensivista e que geralmente entusiasmam muito os amigos que ouvem e me dizem: você devia contar essa situação para que as pessoas entendessem melhor o que é ser intensivista. Mais uma vez, um beijo e um queijo e até a próxima.